Igreja gloriosa Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus, né, irmão? Nosso amado irmão Jonathan, né? Já está testemunhando do Senhor. Está vendo, irmão Jonathan? Deus leva um tempo, mas ele pesca. Deus é Deus, meu filho. Está vendo como o nosso Deus é lindo? Chega o tempo. Tem pessoas que é apressado, né? Ih, tem pessoa que é muito apressada. Não, a pessoa tem que obrigar o outro a aceitar Jesus, servir a Deus, amar. Não é assim não, né? A palavra ela é martelo. Jeremias fala que a palavra é um martelo. Ela bate na penha até esmiuçá-la. Que significa penha? Pedra. Amém? Então nós somos uma pedra. Sabia que nós somos uma pedra? Somos uma pedra. É difícil, né? A palavra de Deus, eu vou te contar, ela tem que bater muito em nós para poder a gente chegar no eixo. Eu peço que você abra a palavra de Deus lá em Lucas 19. É uma palavra que todo mundo conhece, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu estava lá no livro de Crônicas, fiz um esboço da palavra do livro de Crônicas, mas Deus não quis. Deus quis aqui, e Ele confirmou, eu estava desesperada, e Deus confirmou através do nosso irmão Joeli sobre o caminho. Verdade. Nós não podemos perder esse caminho. Esse caminho é o único, né? Às vezes a gente fala, né? Ontem uma pessoa falou comigo: poxa vida, pastora, sangue de Jesus tem poder. O acidente que essa pessoa teve, morreu em um acidente simples. E um garoto que se rebentou tudo, o carro não sobrou nada, o garoto está vivo. E o outro, que não aconteceu quase nada, ele morreu. Sabe por quê? Eu perguntei para a pessoa: ele servia a Deus? O que não se machucou muito? Sim, servia. Mas então, ele estava salvo. E o que machucou muito, se arrebentou, mas salvou? Na ótica humana era para ele ter morrido. Não servia a Deus, a família nenhuma serve. Falei: pois então, através dessa dor, ele precisa procurar Jesus. E quem aguenta ficar com a pessoa em cima de uma cama vegetando sem buscar Deus? Ninguém. Porque a pessoa sofre, a família sofre mais ainda. Não é verdade? Não é isso aí, meu irmão. Deus não perde com o diabo, não. Só leva o salvo. Lucas 19, todos acharam? A história de Zaqueu, cobrador de impostos. Vamos ler? Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. E ele era o quê? Rico. Então ele não era pobre, né? Tanto tempo sem pregar nessa palavra, né? Ele era rico. Este Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo. Lá que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu
e recebeu ele com alegria. Todos que viram isto murmuravam, questionavam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmão, a Bíblia relata aqui que Zaqueu era um homem rico, como você ouviu. E a Bíblia também relata que ele era chefe dos publicanos. Um homem de poder, irmão. Um homem de autoridade. Um homem da alta sociedade. Zaqueu não era qualquer um. Não. Zaqueu era um grande homem. Entendeu? Na visão humana. Então, ele era cobrador de impostos. Só que Zaqueu, ele cobrava além do que não podia. Entendeu? Ele recebia uma ordem do governo: você vai receber tanto. Ele colocava por cima. Muito, 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 muito. Entendeu? E o que ele colocava, ele embolsava. E ali ele foi ganhando a vida dele. Entendeu? Então, isso daí mexia muito com a sociedade, né? Então, Zaqueu era muito perseguido por essa atitude dele, entendeu? E ele também não conhecia Jesus, né? Para poder deixar Jesus lapidar ele, porque a palavra, ela nos lapida, ela nos ensina, né? Ser pessoas melhores, seres humanos mais responsáveis, seres humanos com mais caráter, não é verdade? Então, Zaqueu, ele não tinha uma formação de caráter, entendeu? Ele não tinha essa formação. Ele era uma pessoa ímpia, uma pessoa que não conhecia Jesus. Então esse texto é muito conhecido por todos nós, né? Eu creio aqui que todos conhecem, né? Já fizeram louvores, filmes sobre esse texto, né? Aquele cantor, como é que ele chama? O Regis Danese, né? Ele mesmo fez um louvor sobre, né, a história de Zaqueu, que por sinal é muito linda, o louvor, né? Todos nós conhecemos. Então, já fizeram muitos filmes, muitos louvores, né? Essa história aqui, ela é muito registrada em várias formas. Então, todos os cristãos acabam conhecendo essa história por isso. E essa história traz para nós lições de vida. Amém? Mesmo ela sendo muito conhecida, né? Essa história, ela serve de lição de vida para nós no dia a dia. Então essa história traz para nós sabedoria, inteligência. Eu gostaria de compartilhar com a igreja, e onde essa história aconteceu, vem dizendo para nós muita coisa. Amém? Essa história aconteceu numa cidade chamada Jericó. E Jericó, ela traz para nós, irmão, uma história muito negativa, uma história cheia de anátema, cheia de maldição. Pensa numa cidade anátema, amaldiçoada, era Jericó. E essa história aconteceu em Jericó. Então Jericó, para quem não sabe, era uma cidade amaldiçoada. Existia uma maldição naquela cidade. Tudo que se plantava em Jericó não colhia. Então reis que se levantaram para tentar reconstruir Jericó, e eles foram mortos, não conseguiram. Para você ter uma ideia, Bartimeu é filho de Timeu. Bartimeu é filho de Timeu. Só que Timeu, por querer endireitar a cidade de Jericó, lutar para organizar aquela cidade, eles furaram os 2 olhos de Timeu, judiaram com eles, e eles fizeram o mesmo com o filho, o mesmo, perseguiram ele até matar o pai de Bartimeu, e eles fizeram o mesmo. Eles falaram: o quê? Ele tem o mesmo ensinamento do pai, ele vai lutar por essa cidade, então nós vamos colocar ele cego também,
para poder não perturbar os ensinamentos aqui em Jericó, por ser uma cidade anata, uma cidade amaldiçoada. Então o povo que vivia naquela cidade não queria que ninguém pregasse o amor de Deus lá dentro, né? Então era um povo cego na idolatria, cego no pecado, nas maldições. Então ele não queria ninguém lá dentro para abrir os olhos daquele povo. E Timeu e Bartimeu eram pessoas, né, judeu, que conheciam o poder de Deus. Então Josué tinha profetizado, e naquela época os profetas respeitavam uns aos outros, e a maldição que havia em Jericó, né, a maldição que Josué tentou, né, profetizar, abençoar aquele lugar, mas não conseguiu. E a maldição que havia em Jericó, por isso ela passou a ser uma cidade que esquecida. Porque Deus, irmão, não é que Ele nos ama. Aquelas pessoas que não decidem amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, aquela pessoa fica esquecida. Porque Deus, Ele bate no nosso coração, pedindo para entrar. Mas se nós não abrirmos o nosso coração para Jesus entrar, o que acontece? A gente vai ficar esquecido. Mas quando a gente busca, a gente não fica esquecido. Aquela viúva, ela buscava Deus. O que Deus fez? Fez Elias ir lá profetizar prosperidade na casa dela, na vida dela. E ela se transformou numa mulher rica. Por quê? Porque ela orava, ela vivia numa pobreza tremenda, numa escassez tremenda. Mas por ela buscar lá naquele deserto, Deus enviou um profeta para ir lá e abençoar a vida dela. Amém? Mas só que aquela cidade não queria, entendeu? Então virou uma cidade esquecida. Jericó virou uma cidade esquecida. E o que me encanta nessa história, Jesus aparece no cenário. Lindo, né, irmão? Eu fico assim imaginando a história do samaritano, né? Jesus apareceu naquele cenário, na hora mais quente do dia. Jesus foi estar com a samaritana no poço de Jacó. Meu Deus, quantos crentes humilhavam aquela mulher? Os judeus iam lá buscar água de manhã, ela ia a hora mais quente do dia. Por que ela não ia de manhã? Pegar tonelada de água, porque ninguém tinha água encanada, né? Todo mundo dependia, em Samaria todo mundo dependia do poço de Jacó. Era para dar água a boi, lidar em cozinha, lavar roupa. Então eles carregavam a água o dia inteiro. E o povo levantava e carregava a água de manhã até 10 horas. Na hora que o sol esquentava, todo mundo já estava com as casas cheias d'água. Por que a samaritana ia na hora mais quente do dia? Porque os próprios cristãos zombavam dela, porque ela tinha 5 maridos. E o sexto que ela dava não era dela também. Tinha dona. Então o povo não aceitava ela de maneira alguma. Ridicularizava ela. Xingava ela. E era gente estranha, não, cristão. É o que o nosso irmão Joelhinho falou. Nós, na presença de Deus, nós temos que lutar para não perder esse caminho. Porque o diabo levanta pessoas de todos os lados para nós perder o nosso caminho. E sabe, ele levanta mais os de casa, a família. A gente perdeu o foco, perdeu o caminho. Ele quer levantar de qualquer maneira, ele levanta, porque se ele levantar o vizinho, não vai mexer com você. Então ele levanta alguém da família. Alguém vai se levantar para poder impedir a sua caminhada. Então, Jesus aparece nessa história, aparece nesse cenário de Zaqueu, assim como ele apareceu no da Samaritana. E Jesus vem entrando na cidade. Eu imagino, irmão, que alguém vem e fala com Jesus: essa cidade aí é amaldiçoada, Jesus. O senhor vai entrar aí para quê? Nada que tem nessa cidade presta. Para que o senhor vai entrar aí? E Jesus passa por outro caminho. Não passa aí não, Jesus. Passa por outro caminho. Corta a volta. Não entra aí não. A multidão falando com Jesus. E o mais interessante, irmão, é que Jesus não dá ouvidos aos murmuradores. E ele entra em
Jesus saiu de Cafarnaum. Quando ele passou por aqui para estar com Zaqueu, ele saiu de Cafarnaum, na cidade que ele nasceu. Então, o mais interessante é que Jesus não dá ouvido aos murmuradores, e ele entra em Jericó. E quando Jesus vai entrando, ele já cura as vistas de quem? De um cego. Aleluia! Jesus, na entrada da cidade, mostra com seu poder a visão aberta do cego Bartimeu e daqueles que não enxergavam mais essa cidade. Jesus vem quebrando toda a maldição e operando milagres. E vem Jesus entrando em Jericó e causando um rebuliço, irmão. Ele causou um rebuliço porque ele curou o Bartimeu, o cego de Jericó, que ficava na porta de Jericó pedindo esmola. Aquilo ali mexeu com a cidade, porque o cego já fazia aniversário de tantos anos que ele estava ali na porta de Jericó. Jesus já entrou criando um rebuliço ali para estar com Zaqueu. Olha que coisa linda. Então, irmão, e vem Jesus entrando em Jericó, causando um rebuliço. E quando Jesus faz o milagre, todos ficam sabendo, né? Quando ele faz o milagre em Bartimeu, todo mundo fica sabendo. A cidade vai entrando, aquele comentário para dentro da cidade, porque Jesus faz o milagre e vai entrando. Amém? E os murmuradores, os questionadores, que não quer ver o bem do próximo, não quer assistir o seu milagre de pé, eles vêm atrás de Jesus, entendeu? Anunciando que Jesus fez um milagre sem consentimento do povo de Jericó, que o povo lá precisava ter consentimento, porque todos sabiam lá dentro que Bartimeu era um mendigo, era um pobre coitado, que Jesus tinha que pedir consentimento do povo lá dentro para curar Bartimeu na porta de Jericó, na entrada de Jericó, sabe? Eles queriam causar um rebuliço, eles queriam, sabe, de toda maneira convencer Jesus que Jesus estava errado. E Jesus, para fazer aquele milagre na entrada da cidade, ele tinha que pedir consentimento. Eu acho que Jesus pensava assim: mal sabe eles que eu vou atrás de um homem que está doido, está maluco para encontrar comigo. E eu estou entrando e vou fazendo mesmo, porque eu não preciso pedir obediência a ninguém. Então, quando Jesus faz o milagre, irmão, todos ficam sabendo de Jericó. E o texto diz para nós que Zaqueu ficou sabendo do ocorrido em Jericó. Ele ficou sabendo desse milagre que Bartimeu recebeu. E Zaqueu era uma pessoa muito importante, irmão. Ele não era qualquer um, não. Ele era uma influência na sua cidade, por onde passava. Ele era irmão da mãe, irmão. Ele era influente. Ele era irmão Jairo. Ele era um homem influente na sua cidade. Não era uma pessoa qualquer. Então ele era uma chefia. A Bíblia diz que ele era uma chefia dos coletores de imposto daquela cidade. Era uma pessoa muito importante. E Zaqueu se levanta para se encontrar com quem? Com Jesus. Porque ele sabia que Jesus estava em Jericó. Ele sabia que Jesus estava na cidade dele. Ele falou: não, eu vou lá. Se ele está aí, eu vou lá que eu encontro com ele. E Zaqueu se levanta para se encontrar com Jesus. Assim será na sua vida, irmão. Quando Jesus entra na sua vida para te entregar o que ele te prometeu, muitos vão dizer: meu Deus, o que aconteceu com ele? Meu Deus, o que aconteceu com ela? Muitos que não acreditavam que você daria a volta por cima, através do poder de Deus, vai ter que engolir a sua vitória, vai ter que engolir o seu milagre, de ver você dar a volta por cima, porque o Deus que nós servimos, irmão, ele é um Deus de roda gigante. Uma hora você está embaixo, mas vai ter hora que você vai estar por cima, amém? E quando você está embaixo na roda gigante, o seu Deus está sendo glorificado na sua vida quando você está embaixo. E se você se manter firme, calado, honrando Deus e confiando nele, ele vai girar a roda gigante. Vai ter um momento que ele vai te colocar por cima. E todos vão ver que você deu volta por cima. E que Jesus te colocou como cabeça. Aleluia! Tem um tempo de nós sermos cauda, mas tem um tempo de nós sermos cabeça. E Zaqueu, irmão, chegou o tempo, pastora, mas esse homem
O nosso Deus só vê em nós qualidade. Os defeitos, Ele vai tirando aos poucos. Os defeitos é os carrapatos. Porque nós não nascemos com defeito, nós nascemos do ventre da nossa mãe perfeito. Quem nasce do ventre da mãe e a mãe ensina a dar uma colherzinha de cachaça? Ensina. A mãe, quando a criança está engatinhando, ela dá uma colherzinha de cachaça? Ela dá uma colherzinha de uísque? Ela enrola um cigarrinho de maconha e bota na boca do filho? De cocaína? Não. Então isso é lá em Jericó. Esses hábitos nós apanhamos lá em Jericó. E Deus não faz conta disso. Não. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado que você venha para a casa dele, sirva ele, e ele vai tirando esses hábitos que vem sobre a sua vida lá em Jericó, quando você não conhecia e servia a Deus. Ele vai tirando, ele vai arrancando. Amém, igreja? Ele vai arrancando. Em nome de Jesus, assim como o seu cachorro que fica muito peludo, você tem que levar lá para ele ser podado. Assim é Jesus em nós. Ele vai podando a gente. Nós somos o cachorrinho de Jesus. Ele poda hoje, ele vai podando, vai podando, vai podando, até a gente ficar limpinho, assim como nós viemos no ventre da nossa mãe, limpinhos, sem defeito nenhum, pronto para adorar, pronto para ser simples, pronto para ser humildes. Mas Deus tem paciência, irmão. Ele tem paciência conosco. Ele vai tirando aos poucos. E Zaqueu se levanta para se encontrar com Jesus. Assim será na sua vida, quando Jesus entra na sua vida para te entregar o que Ele te prometeu. Muitos vão dizer: meu Deus, o que aconteceu com ele, com ela? Muitos que não acreditavam que você daria a volta por cima através do poder de Deus, vai ter que engolir, vão ter que levantar para ir ao seu encontro e te parabenizar. Até gente importante vai ter que levantar para ver o que está acontecendo na sua vida. Até gente importante. Deus vai colocar eles de pé para ver, para assistir de camarote o que Deus vai fazer na tua vida. Se você continuar perseverando e acreditando no poder do Senhor. Aleluia! E o interessante, igreja, é que o texto vem dizendo que Zaqueu era rico. Isso que é interessante. Já no começo da história, o Senhor faz questão. O escritor do livro de Lucas, né, que é o doutor Lucas, que é o escritor desse livro, ele faz questão de deixar bem claro para nós que que Zaqueu era rico. Então quer dizer, por que o escritor Lucas faz questão, né, de simplificar isso? É porque ele quer dizer para nós que rico também precisa de Deus, juiz também precisa de Deus, médico também precisa de Deus, advogado também precisa de Deus, promotor precisa também de Deus, desembargador também precisa de Deus, pobre, rico, mendigo, todo mundo precisa de Deus. Ninguém vive sem Deus. Por que não vive? Porque em Deus você colhe tudo de bom. Mas o essencial da vida do ser humano, que não se compra com dinheiro e só se conquista em Deus, se chama paz. Porque vocês não conseguem, nós não conseguimos viver, irmão, no mundo sem a paz. Você não desfruta do que você tem sem paz. Porque um ser humano sem paz, ele se torna uma pessoa louca, uma pessoa totalmente desequilibrada. Ele se torna uma pessoa, irmão, abusiva nas palavras, sabe? Aquele homem agressivo, abusivo. Ele trata a família dele com grosseria, com palavras amaldiçoadoras. E o diabo trabalha 24 horas nessa família. Por quê? Por quê? Porque o tutor daquela casa, que é o esposo, né, que coordena aquela casa como cabeça daquele lar, ele chega em casa desequilibrado, porque ele não tem paz. Então ele chega xingando, amaldiçoando, o diabo só mostra coisa errada para ele dentro da casa dele. Sempre
Então nós vemos aqui que Zaqueu não tinha paz. Era um homem rico, mas não tinha paz. E Zaqueu se levanta para se encontrar com Jesus, né? Ele se levanta. E o interessante é que o texto vem dizendo que Zaqueu era rico, não porque o rico não pode ser uma bênção na mão de Deus. Amém, irmão? O rico com certeza é uma bênção na mão de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que ele era rico. Mas não é que a Bíblia está querendo dizer que o rico não pode ser um instrumento, uma bênção na mão de Deus. Não é isso. É porque quando alguém tem uma condição financeira, ela pode correr o risco de achar que ela não precisa buscar em Jesus. Porque o jovem rico da Bíblia pensava assim, que ele não precisava de Jesus. Amém? Ele achava que ele era perfeito. Então Jesus mostrou para ele que ele precisava sim buscar a presença de Deus, mesmo sendo rico. Então, a pessoa pode, correr esse risco de achar, igual Zaqueu. Ele era rico, uma pessoa respeitada, conhecida, não é verdade? Então ele poderia correr o risco. O meu dinheiro me dá tudo que eu quero, ele me leva onde eu quero, eu compro o que eu quero, tudo que o meu coração almeja, eu posso ter, eu posso comprar, entendeu? Então, existiu, penetrou no coração de Zaqueu um eu, entendeu? Um eu posso tudo que eu quero, eu tenho, então eu não preciso servir esse Deus que todo mundo corre atrás dele aqui em Jericó, aqui em Nazaré, aqui na Judéia, aqui na Galileia, aqui em Samaria. Não, eu não preciso. Por isso, mas quando ele viu o Bartimeu ser curado, ele falou: opa, peraí, eu não sou cego, eu não sou aleijado, mas eu não tenho paz. Irmão, sabe o significado disso tudo? Que todos nós temos um porém na nossa vida. Não tinha tudo, mas porém, uma vírgula, leproso. Porém, tem uma vírgula antes do leproso. Todos nós temos um porém. Eu quero ver você que nessa você tem um porém. Que porém? Pastor, eu estou doida para juntar o dinheiro para colocar 4.000 no meu carro. É um porém. Pastora, minha filha, eu estou doido para mim comprar uma moto para economizar gasolina no meu carro. É um porém. Pastora, minha filha, então eu vou falar para a senhora. Quer ver outro porém? Eu tenho uma irmã, porra, não vou falar com a senhora de um demônio, não aparece um demônio na minha vida. É um porém. O diabo infiltrou nisso para poder tirar a sua paz. É um porém. Uma irmã invejosa é um porém. Um irmão invejoso é um porém. É um porém. Uma dívida. O diabo fica falando aí, tá vendo? Fez essa dívida aí agora, comprou demais. E agora? Nessa crise que está aí nesse governo. E agora? Aí o marido fala: como é que eu vou pagar, mulher? Por que você comprou demais, minha filha? Pelo amor de Deus, vem empurrando para a barriga. Não precisava comprar tanto. É um porém, é uma dúvida, é um porém. Mas quando nós servimos a Deus, sabe o que a gente faz? Coloca essa irmã na mão de Deus, pede o Senhor para dar uma saculejo nela, uma amassada nela. Amém? Manda Jesus fazer ela virar gente. Fala para sua esposa: minha esposa, até hoje, antes de encontrar com Jesus, eu achava que essa dívida era um porém na minha vida. Mas a partir de hoje eu não vou falar que essa dívida é um porém, não. Eu não vou falar que essa soletra é um porém, não. Não vou falar. Eu creio no Deus que eu sirvo. Vai pagar antes de vencer. Antes de vencer. Sabe por quê, mulher? Porque nós tivemos um encontro com Deus assim como Zaqueu. Assim como Zaqueu. Então Jesus, irmão, Ele quer nos receber com alegria. Jesus recebeu Zaqueu com alegria quando ele desceu de lá, daquela árvore. Jesus recebeu ele com alegria. Jesus quer nos receber com alegria. E às vezes a gente fica triste com os problemas, irmão. Jesus está te recebendo hoje aqui nessa palavra, mas Ele está te recebendo com alegria. E você vem trazendo tanto fardo de porém, tanto porém que você chegou trazendo aqui nessa noite, tantos porém de preocupação, de luta.
correr um risco mais, ele não podia perder mais oportunidades. Zaqueu correu ao encontro de Jesus, e ele vai, quando ele chega quase perto de Jesus, uma multidão vem e impede dele chegar. A multidão fala tantas palavras, desmotivando ele, desanimando ele. Irmão, parece que é assim na nossa vida, sim ou não? É como o nosso irmão Joelino falou: o diabo quer nos tirar o foco, ele quer nos tirar desse caminho, ele quer fazer a gente perder esse caminho que nos leva até o eterno. Então, querido, a gente coloca o propósito no nosso coração nessa noite, de buscar o Senhor Jesus, de ter uma comunhão maior com Ele. Mas parece que durante a caminhada, irmão, a multidão chega para perto de nós, fazendo de tudo para nos parar, sim ou não? Eles fazem de tudo para nos parar, os problemas do dia a dia, sabe, irmão? As preocupações do dia a dia, faz de tudo para nos parar, nos fazendo um monte de oferta, para nos tirar do caminho certo. O diabo nos faz um monte de oferta, o diabo é infiltrado nas pessoas que se dizem ser nossos amigos. Muitas das vezes até irmão de igreja. Nós temos que ficar muito ligados, irmão, para não sermos desviados da presença de Deus através dessa multidão que perseguiu Zaqueu, que não tem compromisso nenhum com o Senhor. Nós temos que ficar muito ligados, que nessa multidão aqui era muito cristão, era tudo cristão, que estava seguindo Jesus. Então nós temos que ficar muito ligados, porque quem vai, irmão, ser uma ameaça para nos tirar do caminho vai ser os próprios cristãos. Cristão sabe que é inteligente, mas não é sábio. O verdadeiro cristão é o sábio. Por quê? Porque o inteligente, ele guarda Jesus na mente. E o sábio, Jesus falou comigo, que guarda Jesus no coração. Todo sábio não desvia de Jesus, sabe por quê? Porque todo sábio é inteligente. Ele carrega a sabedoria no coração. E ele herda a inteligência também da mente. Agora, o inteligente não. O inteligente, sabe como é que o inteligente é? O inteligente, você não precisa ensinar nada a ele, ele sabe tudo. Você vai dar um conselho a ele, você vai ensinar ele: olha, eu vou te ensinar a fazer um queijo. Ah, não, isso eu já sei. Ah, você tem que botar esse centro. Ah, eu já sei. Ah, eu já sei. Você deixa de lado, porque ele já sabe. É o inteligente. O sábio não. O sábio, ele baixa a cabeça para ouvir. Ele é humilde, ele desce. Por quê? Porque tudo que ele ouve, ele guarda aqui. E o inteligente, ele guarda só na mente. E o que você guarda na mente, você esquece rapidinho. Agora, você guarda no coração eterno. Ninguém te toma. Então, nós temos que se ligar com esses crentes. Esse crente faz junto. Amém? Ele está dentro da igreja. Mas ele é um mundano. Nós temos que ficar muito ligados para não sermos desviados da presença de Deus. E através da multidão que não tem compromisso nenhum com o Senhor. Nenhum. Nós temos, irmão, tem pessoas que têm medo de desfeitear uma pessoa para ficar bem com Deus. Você não tem que desfeitear, você não tem que ficar mal com Deus por desfeitear uma pessoa. Foi sexta-feira, eu fui orar um bebê. Presta atenção. A pessoa chegou e falou: ai meu Deus, a Nossa Senhora da Aparecida vai tomar conta agora dela. O São Jorge que vai tomar. A mãe ficou quieta. O pai e a mãe ficou a noite toda sem dormir com a criança. Eu virei para eles e falei: sabe por quê? Que vocês não repreendem em alta voz. A avó falou: não, mas eu repreendi baixinho. Não tem que repreender baixinho. Porque baixinho quem escuta é o Senhor. Agora o diabo só escuta alto. Ele não tem poder para entrar no seu coração. E a irradiação ficou dentro da casa, tirando a paz do pai e da mãe, que serve o Senhor Jesus, que adora o Senhor Jesus. Mas para não desfeitear, não desengraçar, quem escutou estava errado com Jesus? Só foi quem? Responde, igreja.
baixinho, só ele escuta a sua oração baixinho. Agora o diabo não. Você fala, não, minha avó, eu repreendo em nome de Jesus. Quem toma conta da minha filha é Jesus. Aquele que eu aprendi a adorar, a exaltá-lo. O Jesus que eu sigo é o Jesus vivo. O guarda de Israel não dorme. Ele toma conta de nós 24 horas. E é ele que está tomando conta da minha filha. Pronto, opa. Ué, mas sou católico, não interessa. É católico, não tem que defender aquilo que eu. Para exaltar o nome do Criador. Aí no momento que eu me calei, o Espírito Santo fez o quê? Isso aqui, ó. Está lá no livro de Atos. Ele se afastou. Então nós temos que tomar cuidado com esses crentes aqui, ó, que não tem compromisso nenhum com Deus e também com as pessoas idólatras, né? Para repreender mesmo, não tem vergonha não. Então essa multidão, irmão, observa o nosso desempenho espiritual com Deus. Eles estavam observando o desempenho de Zaqueu com Deus. Aquela vontade, aquele desejo de mudar de vida, todo mundo ficou apavorado. Falou, peraí, nós estamos aqui atrás de Jesus, seguindo ele. Esse homem, como é muito pequeno de estatura, muito baixinho, ele teve uma curiosidade de subir no barranco subir na figueira. E Jesus vendo-lhe todo aquele esforço de Zaqueu, na hora que passou debaixo da figueira, falou, ó Zaqueu, desce daí. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus ama pessoas que têm atitude, está falando para mim, sabia? Toda ação tem uma reação. Se você não tiver uma ação, nunca Deus vai ter uma reação para colocar a bênção, um milagre na sua vida. Ué, seu filho toma uma posição, você tem que chegar até dentro e falar, meu filho, ó, o negócio está errado. Aí você aceita seu filho toda vida, meu filho está errado, a sua atitude está errada, não é assim. Aí vai o quê? Vai gerar o quê? Uma reação naquela ação que você teve com o seu filho. Agora, se você aceitar ele numa vida errada e só for apoiando, que apoiar, não, pastor, eu não apoio, eu concordo. Concordar é como se estivesse apoiando. Não, meu filho, agora você casou, você não vai viver com sua mãe, não. Agora você vai ter a sua casa. Você vai ter a sua casa. Ação tem reação. Reação tem conserto. Reação tem mudança. Reação gera história. História feia? Não, história bonita. É desse jeito. Então a gente coloca, irmão, um propósito. E ele vai. E quando ele chega quase perto de Jesus, uma multidão vem e impede dele chegar. A multidão fala tantas palavras desmotivando ele, que parece que está jogando um balde de água fria na cabeça de Zaqueu. Mas nem assim ele desiste. Ele não desiste. Essa multidão observava o desempenho de Zaqueu espiritual com Deus. E eles fazem de tudo para nos atropelar, assim como eles fizeram de tudo para atropelar o caminhar de Zaqueu com Jesus. Quando nós estamos ouvindo a igreja para a multidão, parece que as nossas orações não são mais ouvidas, porque o nosso foco é ver Jesus, né? O nosso foco é ver Jesus e estar com Ele, e adorar Ele. E de repente a multidão faz o quê? Traz os problemas para perto de nós. E Zaqueu pensou, não, peraí, eles trouxeram problemas para cima de mim, né? Trouxeram negatividade, me amaldiçoaram, falaram com Jesus, Jesus não vai para casa desse ladrão, me chamaram de ladrão, jogaram um monte de palavras negativas para cima da minha vida, mas não tem problema. Eles espalharam um microfone para poder eles falarem em alta voz que eu sou ladrão. Não tem problema, eu continuo caminhando. Deixa eles falar lá atrás, aí vai ladrão aí, isso é um vagabundo, isso não vale nada. E eles foram amaldiçoando Zaqueu. E Zaqueu pensou, não vou poder atravessar esses obstáculos que apareceram no meu caminho. Aparentemente,
eu vou dar outro jeito, porque caminhando com eles aqui eu não vou poder seguir, porque eles estão me tampando pedra, estão me chamando de ladrão, falando com Jesus para mandar os discípulos me prender, judiar comigo, né? Mas eu não vou desistir, eu vou arrumar outro jeito. Ou ele poderia, irmão, ter enfrentado aquela multidão que não gostava dele de outra maneira, né? Mas ele preferiu a não se ferir e não ferir a ninguém. Ele preferiu desse jeito. Ele falou: não, eu não vou medir força com eles. Não dá para ir caminhando junto com a multidão atrás de Jesus. Não dá, a pressão está muito grande. Mas eu não vou me ferir com eles. Ele podia ferir a multidão com palavras também. Mas ele falou: não, eu vou deixar só eles me ferir. Eu não vou ferir ninguém. Então, sempre quando alguém busca Jesus, irmão, com um propósito, surge oportunidade. E de repente surgiu uma figueira. Fala para o seu irmão, fala para ele: quando você busca Jesus, decidido, aparece uma figueira na sua frente. E de repente, irmão, surgiu uma figueira seca no caminho de onde Zaqueu estava passando. E quando a gente vê uma figueira seca, a gente quer fazer o que com ela? Cortar ela. A gente logo quer dar a nossa opinião: pastor, corta essa figueira, pastor. Esse crente aí é uma figueira seca, corta, pastor. Não serve mais para nada, nem sombra não dá mais essa figueira seca, desse irmão, dessa irmã. Jesus está falando conosco nessa noite que Ele tem propósito nas figueiras secas. Irmão, Deus me perdoe, irmão. É difícil enfrentar a figueira seca. Eu estava ali conversando com uma mulher que ela nunca veio aqui nessa igreja, conhecendo o local, achando isso aqui maravilhoso. Eu conversando com uma mulher: meu Deus do céu, tem misericórdia. Naquela porta ali, ó, ela falou: nossa, pai, aqui tem muito milagre. O meu neto ficou curado, eu fiquei curado. Lá em casa, tudo abriu porta e não chorou. Que tremendo, gente. Aí eu falei: rapaz, é muita luta com o pastor. Aí a ovelha andando, parou assim, conversando. Falta de educação. Ainda cortou ainda a minha conversa. Falou assim: ai, pastor, eu não aguento mais, eu estou com uma dor na minha perna. Você não está orando para mim, não? Eu olhando para a cara da mulher, olhava para a cara da irmã, que vontade de um soco na cara da irmã. Verdade, Salomão? Rapaz, aí a minha mulher falou de milagre. A mulher, olha a mulher: minha irmã, mas Deus está aqui. Porque você acredita que essa mulher de Deus, nós chamamos ela lá, né? Nós pedimos certinho, nós vamos comprar um ferro lá para a nossa fazenda. Nós conhecemos essa pastora através da ovelha dela, desse Sérgio do Ferro Pé, ele está aí, vai chegar. Ele que levou essa pastora até nós. Minha filha, eu recebi a cura, que você acredita que a sua perna vai curar? Ela olhou: ai, pastora, quem é ela? Você pergunta a ela aí quem ela é, você conversa para lá, mas eu estou terminando aqui a conversa. E Jesus tira isso daqui de perto de mim, porque eu não tenho muita paciência, irmão, com crente, senão. Olha, irmão, isso tem carteirinha de aposentadoria. 60 anos na igreja. É isso aí. Então, meu filho, você tem que vigiar esse tipo de crente. Então, mas aí, pastora, a gente vai acabar com essa figueira, cortar ela? Não, aí nós vamos para a palavra que o irmão Márcio pregou aqui, né? Da mulher de José. Busca uma vez lá, busca a primeira, busca a segunda. Mas eu tenho certeza que ele pregou, mas ele não tem essa consciência, não, tá? Então, querido, é assim, você tem que ensinar. Amém? Eu ensino, Deus já me quebrou bastante, mas eu não tenho muito, não, amém? Porque é dificultoso, irmão. É muita luta. Rapaz, você coloca perto do visitante, que não vai embora, a dor na perna, que não sei o quê, depois que o culto acaba, irmão. Você acredita que vem em mim, pastor? Eu falei: oi, irmão. Não, eu falei assim: oi, irmão. Ela falou assim: olha, não estou sentindo mais nada por você, está uma onda. Você criou a sua
de escada para ele trepar e que Jesus passar no caminho baixo. Então, essa figueira que você acha que não vale nada, que não serve para nada, que tem que botar fogo nela, eu não sei quem é essa pessoa da sua família, que só te arruma problema, essa pessoa pode servir de escada para você. Pode servir de escada. Se não serve para somar na sua companhia como cristão, mas serve de escada para te ajudar, fazer uma faxina na sua empresa, fazer uma faxina na sua loja, fazer uma faxina na sua casa, amém, irmão? Não despreze as figueiras secas que aparecerem nos seus caminhos. Deus falou isso comigo hoje no coração, porque elas podem ser um acesso do seu milagre, amém? Elas podem ser um acesso, em nome de Jesus. E a multidão vem vindo, irmão, atrás de Jesus. E eu fico imaginando que o coração de Zaqueu começa a bater mais forte, por ver Jesus passar por baixo e ele lá em cima. Eu fico imaginando a alegria de Zaqueu, por ter conseguido, irmão, trepar naquela figueira de tão pequenininho que ele era. Ele era menos de um metro, né? Os estudiosos falam. E quando Jesus, irmão, se aproxima, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, olha bem, Jesus olha para cima e diz: quem estava atropelando a fé de Zaqueu para ele não chegar até a mim? Era quem? Era a multidão. Algo que o meu coração se encanta, irmão. Eu quero compartilhar com os irmãos. A multidão que outrora impediu Zaqueu de ter um encontro, igreja, de ter um encontro com Jesus, agora a multidão teve o prazer de ver Jesus parando e olhando para cima e mandando Zaqueu descer. A multidão que atropelou Zaqueu, que impediu Zaqueu com palavras que feriu a alma dele, que chamou ele de ladrão, que pintou o sete joelhos, xingou até aquela figueira que serviu de escada para poder ele chamar a atenção de Jesus. A vontade daquela multidão é que aquela figueira não existisse ali, para servir de escada para Zaqueu. Então, querido, agora a multidão teve o prazer de ver Jesus parando, olhando para cima e chamando Zaqueu. E quando Jesus olha para cima, a multidão também olha. Todos ali olham. Aqueles que outrora tentaram te parar, igreja, vão ter que ver Jesus olhando para você e chamando você pelo nome. Chamando você pelo nome. Aqueles que tentaram te derrubar vão ter que ver você em cima. Tem pessoas aqui nessa noite que têm feito de tudo para ter uma intimidade com Jesus. E você vai ver. Amém. Parece que algumas pedras no seu caminho não deixam, assim como as pedras rolaram no caminho de Zaqueu, impedindo Zaqueu, né? Tudo isso que tem tentado te afastar dos caminhos de Jesus, tudo isso vai ter que parar e olhar para te ver de cima. E o texto me encanta, esse texto de Zaqueu me encanta, porque Zaqueu só queria ver Jesus, ele não queria tirar nada de Jesus. Ele não queria tirar nada, ele só queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus e queria que Jesus visse ele. Olha, irmão, e o mais lindo é que Jesus vem chamando ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Aí você me pergunta, pastora, mas Zaqueu sabia o nome. Mas Jesus sabia o nome de Zaqueu? Sabia. Ele sabe o seu nome, ele sabe o meu. Jesus sabe tudo aqui embaixo dessa terra, irmão. Ele nunca viu Zaqueu, ele nunca teve um diálogo com Zaqueu, mas ele sabia que Zaqueu se chamava Zaqueu. Ele sabe, a Bíblia diz que ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe o que caiu hoje. Ele já sabe quantos que vai cair amanhã no travesseiro e quando você pentear. Ele sabe tudo. Então, querido, hoje Jesus te chama pelo seu nome aqui nesse lugar. Ele conhece as suas fraquezas, ele sabe onde você mora, ele sabe quem você é, ele conhece a sua
E Ele está aqui nesse lugar. Se você não descer e não se humilhar, não tem como eu ir na sua casa. Se você não dobrar os joelhos na madrugada, não tem como eu fazer o que você deseja. Temos que descer diante de Jesus para nós termos a sua companhia. Zaqueu desceu alegremente. Jesus está dizendo: ora mais, faz mais propósito. Isso também é descer. Irmão, deixa a multidão de lado. Jesus não quer saber da multidão. Jesus quer saber de você, que está lá em Salmo 103, no versículo 1 e no 2. Eu fico imaginando Jesus indo para a casa de Zaqueu e a multidão acompanhando e murmurando por Jesus ir para a casa de um pecador. Quando Jesus entra, irmão, para dentro da casa de Zaqueu, a mulher de Zaqueu chamou ele em particular e falou com ele: Zaqueu, aquela mulher e aquele homem ali é que te julga, Zaqueu, e você vai deixar eles entrarem? Aquela mulher, aquele homem ali, ó, que seguiu Jesus, que seguiu esse Jesus até aqui em casa, junto com você, em vez de impedir a multidão, você tinha que vir, Zaqueu, sozinho com Jesus para nossa casa. E no meio daquela multidão ali tem um casal que não gosta de você, que já fez obra de bruxaria para você, que já fez de tudo para te amaldiçoar, Zaqueu, e amaldiçoar a minha vida e os nossos filhos, Zaqueu. Por que você permitiu que esse casal viesse? Irmão, Zaqueu, aquela mulher e aquele homem ali é que te julga, e você vai deixar eles entrarem? Zaqueu diz: fica quieta, mulher, não fale nada. Por quê? Que ele fez ela calar a boca, mandou ela ficar quieta. Porque a mulher, irmão, a mulher perguntava: essa multidão não vai embora não, Zaqueu? Zaqueu respondeu: não, porque Jesus está na casa. Não fui eu, mulher. Eu não podia impedir, não. Eu não podia impedir esse casal que você sabe que fala mal de mim e persegue a nossa família. Eu não podia impedir ele, mulher. Sabe por quê, mulher? Aonde esse homem vai, a multidão vai atrás dele. Então não importa se fala mal de nós. Eles não podem ficar para trás, eles têm que vir, porque ninguém impede quem está atrás desse homem parar. Não, ninguém para quem está atrás dele. Ninguém. Eu estou
que ouvir a salvação de Jesus na sua família, a salvação de Jesus, a prosperidade de Jesus na sua igreja.